Esse relato foi contado por Eduardo, um amigo meu que sempre foi cético em relação ao sobrenatural. Ele morava em um prédio antigo no centro da cidade, um daqueles edifícios com mais de 50 anos de história, e que já presenciaram milhares de pessoas passando por seus corredores ao longo das décadas. O prédio tinha uma arquitetura clássica, com uma fachada gasta pelo tempo, janelas com molduras enferrujadas e corredores escuros que se estendiam como labirintos. Eduardo enviou o prédio interessante e divertido do ar nostálgico, embora muitos moradores já relataram ouvir sons inexplicáveis ou sentir presenças estranhas em algumas áreas. Certa noite, ele voltou para casa depois de um longo dia de trabalho. Era por volta da meia-noite e o silêncio nas ruas já anunciava que a maioria das pessoas estava dormindo. Ao se aproximar do prédio, ele notou algo estranho na janela do seu apartamento, que ficou no terceiro andar. Parecia haver uma figura parada ali, imóvel, olhando para fora. Ele parou, tentando entender o que estava vendo, mas a figura continuava lá, como uma sombra densa e indistinta. No início, Eduardo pensou que estava vendo algum tipo de reflexo, ou que sua visão estava sendo enganada pela escuridão. Mas, quanto mais ele olhou, mais a figura parecia real. Ela tinha uma forma humanoide, mas algo em sua silhueta parecia deformada, como se estivesse coberta por um véu escuro e opaco. Eduardo sabia que ninguém deveria estar lá, pois ele morava sozinho e tinha certeza de que havia trancado a porta antes de sair. Ainda assim, ele tentou manter a calma e se convencer de que era apenas uma ilusão. Respirando fundo, entrou no prédio, mas a sensação de inquietação aumentava a cada passo. Subiu lentamente as escadas, sentindo o peso do silêncio ao seu redor. Cada degrau parecia mais difícil de subir, e uma sensação de frio intenso tomou conta do corredor enquanto ele se aproximava de seu andar. Já não se tratava apenas de uma visão. Ele sentiu que algo realmente estava errado. Quando finalmente chegou ao terceiro andar, Eduardo notou que o corredor estava mais escuro do que o normal, como se a luz do teto estivesse falhando. Ele parou por um instante, encarando o longo corredor à sua frente, tentando se preparar para o que encontraria ao abrir a porta de seu apartamento. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de sua respiração acelerada. Ao chegar à porta, ele sentiu um impulso de olhar para trás, mas resistiu, temendo que pudesse ver algo que não queria. Com as mãos trêmulas, ele girou a chave e entrou no apartamento. Assim que fechou a porta atrás de si, o silêncio se transformou em um peso opressor. Eduardo olhou para uma janela onde vira a figura, esperando que a sensação de estar sendo observado desaparecesse. Mas o que ele encontrou foi muito mais perturbador. Ele se virou rapidamente, mas a sombra parecia ter desaparecido. Eduardo não conseguiu entender o que estava acontecendo. O medo e a confusão tomavam conta dele. Tentando evitar a sensação de pânico, ele obteve todos os confortos, mas não encontrou nada. No entanto, a sensação de uma estranha presença ainda pairava no ar, especialmente perto da janela. Ele decidiu dormir na sala naquela noite, mas mal conseguiu fechar os olhos, com o sentimento constante de que algo estava observando-o, mesmo quando ele tentou ignorar. Nos dias seguintes, Eduardo começou a perceber que as coisas em seu apartamento não eram como ele deixava. Objetos apareciam fora do lugar, portas que tinham certeza de ter fechado estavam abertas, e ele sentia um frio inexplicável em certos pontos do apartamento. Mas o mais perturbador acontecia sempre à noite, quando ele passava pela janela. Ele jurou ver a mesma figura parada na calçada, olhando diretamente para a janela do seu apartamento, como se estivesse esperando por ele. A situação chegou a um ponto em que Eduardo não suportava mais viver ali. Ele decidiu se mudar, e desde então, evita olhar para a colina sempre que passa por aquela rua. O que ele viu naquela noite o marcou profundamente, e ele nunca mais conseguiu esquecer a sensação de que, naquele apartamento, havia uma presença esperando por ele nas sombras. Gostou desse relato aterrorizante? Deixe seu like e compartilhe com amigos. E você, já viveu algo inexplicável em um lugar antigo? Conte sua história nos comentários.